Ganso fora do Fluminense, pelo menos essa é a notícia que alguns sites estão dando hoje. Agora que o Mano Menezes assumiu, depois da saída do Diniz, depois de tudo isso que está acontecendo aí no nosso clube, tudo isso que está acontecendo no nosso time, cada dia vai ser um dia de notícia diferente, cada dia vai ser um dia de muita confusão, muita coisa nova, e cada jogo passa a ser interpretado como se fosse uma final, como é o nosso próximo jogo agora, contra o Internacional, estreia do Mano Menezes. A gente vai entender o que o Mano Menezes vai conseguir fazer nesse time do Fluminense, quais são as ideias dele, quais são as modificações que ele vai fazer e precisa fazer. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes, só queria te pedir, deixa aqui seu like, seu comentário, participa comigo. E sem nenhuma enrolação, vamos falar dessa notícia e dessa situação aí do Paulo Henrique Ganso. O site Diário do Peixe veio com uma informação hoje à tarde dizendo que o Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos, fez uma sondagem informal ao Paulo Henrique Ganso. Segundo o site, pelo menos na interpretação ali de quem escreveu, a saída do Diniz contribui para essa sondagem e para essa suposta vontade que o Ganso teria de sair do Fluminense. O fato é que o esquema tático do Diniz, a maneira como ele montava o time, tornava o Paulo Henrique Ganso muito importante para o funcionamento do time enquanto funcionou bem. A gente sabe que nos últimos tempos o Fluminense estava passando por uma situação bastante complicada, mas enquanto a gente teve muito triunfo e muito sucesso naquele esquema tático, o Paulo Henrique Ganso foi muito importante. É muito difícil saber e ficar tentando aqui adivinhar o que o Mano Menezes está tentando propor para esse time. A gente sabe que é um técnico mais defensivo, um técnico que vai montar um esquema tático menos agressivo e menos ousado, correndo menos riscos do que o Fernando Diniz montava. Isso é óbvio para todo mundo. Mas a gente não sabe como ele vai encaixar cada peça. E a gente não sabe o que ele planeja, como ele planeja utilizar o Paulo Henrique Ganso e qual vai ser a importância do Paulo Henrique Ganso no esquema tático do Mano Menezes. É muito cedo para dizer, por exemplo, que ele perderia espaço agora com essa chegada do Mano Menezes e que ele deixaria de ser um jogador taticamente importante como ele era no time do Fernando Diniz. Mas é claro que a gente tem uma estimativa, uma perspectiva de que o esquema tático do Fernando Diniz ele favorecia muito mais o Paulo Henrique Ganso do que a maneira como a gente viu os últimos times aí do Mano Menezes jogando. Isso aí é uma perspectiva, é uma expectativa que a gente tem, mas não necessariamente uma realidade. O Mano Menezes vai ter que fazer diversas mudanças, a gente sabe disso. O time precisa voltar a jogar, precisa voltar a pontuar. A nossa situação é muito complicada. Mano Menezes, sinceramente, ele não era unanimidade para ninguém, mas ele está no time, ele assumiu o Fluminense, assumiu uma missão muito complicada, e aí deixo aqui o meu elogio, pelo menos a esse ponto, de um trabalho que ainda vai começar, mas o técnico tem que ter bastante coragem para assumir um time na situação que o Mano Menezes assumiu, um Fluminense não montado por ele, com um elenco que todo mundo sabe que é um elenco difícil de se trabalhar, mas é difícil de montar um esquema tático que otimize as peças que a gente tem e que não seja idêntico ou que não seja muito próximo ao esquema tático que o Fernando Diniz utilizava. Esse elenco é muito próprio e muito específico para aquele tipo de funcionamento, um time que não tinha tanta correria, que não tinha tanta bola longa, que era muito aproximado à maneira de jogar, os jogadores muito próximos, troca de passe muito próxima, ninguém corria tanto. A gente sabe que a gente tem um elenco envelhecido, um elenco que fisicamente não rende tanto mais, mas que tecnicamente é um elenco muito bom. Essa é uma característica do Marcelo, do próprio Paulo Henrique Ganso, são jogadores de menos velocidade e mais técnica. O Renato Augusto também, se tivesse entregando, também seria um jogador mais ou menos nessa linha. O Renato Augusto que está sendo aí chamado por alguns, inclusive de Renato Angústia, porque está sendo difícil ver ele jogando no Fluminense, essa é uma verdade. Mas a maneira como o Fernando Diniz jogava favorecia esse tipo de jogador, esse tipo de esquema. Agora a gente não sabe exatamente como o Mano Menezes vai montar esse time e como ele vai utilizar essas peças. Mas é cedo para dizer que o Paulo Henrique Ganso perderia espaço ou deixaria de ter a mesma importância que ele tinha com o Diniz, agora que a gente tem o Mano Menezes no comando. É muito cedo. A gente tem uma expectativa muito grande no jogo que vai vir agora contra o Internacional. É a estreia do Mano Menezes contra um clube onde ele foi muito bem e onde ele tem um certo reconhecimento da torcida também. Vamos ver o que vai acontecer. Eu torço para dar certo, até porque precisa dar certo, a gente não tem mais como errar. Para mim, já teve uma sucessão de escolhas erradas aí nas últimas semanas. O Mano Menezes, a princípio, como eu disse, não é quem a gente queria, mas é quem estava disponível, quem se dispôs a assumir o time, quem aceitou essa missão complicada que ele vai ter pela frente. A gente sabe que é uma situação muito complicada, então vamos torcer para dar certo.
Vai vir uma janela de transferências aí, o Fluminense precisa contratar, precisa mexer, precisa reformular o time. Além de tudo, além dessa possível saída do Ganso, que eu não descarto que vá acontecer em algum momento, só não sei dizer se essa sondagem do Marcelo Teixeira, se ela vai dar em alguma coisa. O Ganso ainda tem mais 1 ano e meio de contrato, então a tendência é que ele fique no clube por mais tempo. Mas se ele estiver insatisfeito, ou se ele entender que vai perder espaço, ou que ele não se enquadra no esquema tático do Mano Menezes, pode ser sim que ele opte por sair do Fluminense. Além dele, a gente deve perder o Marlon, e eu nem digo que é tanto perder, até porque ele não vinha rendendo em campo. O contrato dele com o Fluminense já se encerrou. O Marcão, que assumiu interinamente, ele tinha dado ok para renovação com o jogador, mas o Fluminense só aceita renovar se ele aceitar uma redução salarial, e o Marlon não está muito disposto a aceitar essa redução. Então deve ser mais um que deixa o elenco do Fluminense. Esse, sem deixar muita saudade, sem fazer muita falta, acabou não rendendo, apesar de a gente precisar de jogadores na defesa. Eu acho que a saída do Marlon não influencia tanto. Agora que está perto da estreia do Thiago Silva, precisa ir para o mercado, precisa se renovar, trazer pelo menos mais um zagueiro com mais velocidade, até porque a nossa zaga, além de ser uma zaga que vai ter um jogador com mais idade, por mais que o Thiago Silva seja um monstro, seja aí um ídolo para a nossa torcida, seja um jogador que já mostrou muito o potencial dele, tanto técnico quanto físico, apesar da idade que tem, a gente precisa também de um zagueiro mais jovem, alguém mais disposto a correr, alguém que tenha mais vigor físico, que dê um pouco mais de estabilidade física para esse elenco que tem muitas peças que não conseguem chegar até o final do jogo por questões já de idade avançada ou que fisicamente não estão rendendo. O Fluminense precisa fazer um trabalho muito bem pensado agora nessa janela de transferência de meio do ano. Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.